Olá, amados e amadas de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre um pouco a respeito da fé e um pouquinho sobre a conversão. Porque nós bem sabemos que nós precisamos tanto da fé e da nossa conversão para chegarmos à eternidade, para sermos salvos. No Catecismo da Igreja Católica, no número 150, vem falar para nós que a fé é uma adesão pessoal do homem a uma pessoa. Ou seja, é a nossa adesão pessoal a Deus. Ao mesmo tempo, é inseparavelmente o assentamento livre de toda a verdade que Deus nos revelou. Ou seja, é o meu consentimento, é a minha adesão, é a minha aceitação a tudo aquilo que Deus nos proporciona, a tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. A fé, meus irmãos, não é um sentimento. Por exemplo, eu vou para um grupo de oração, eu vou hoje para o grupo de oração porque eu estou sentindo uma necessidade imensa de repousar, porque eu estou sentindo uma necessidade imensa que eu nunca mais senti arrepio, nunca mais... Não, isso não é. Fé não é isso. Fé é aquela questão, eu vou para o grupo de oração hoje porque hoje eu estou precisando de uma cura, hoje Deus vai me curar. Eu estou passando por um problema de saúde na minha família e vou pedir oração para que Deus visite a minha família e ali seja curado. Isso é fé. Isso é fé. Entendeu? Fé é um dom de Deus. É um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Ou seja, está além da nossa capacidade humana de entender. Além de ser um dom de Deus, é uma virtude sobrenatural, quer dizer que está sobre o nosso entendimento. Nós não podemos compreender. A fé é um dom sobrenatural de Deus para crer. Nós temos que acreditar em Deus, amados. Deus criou todas as coisas para que nós possamos acreditar nele. Santo Agostinho vem falar uma coisa maravilhosa para nós, que a fé é acreditar no que você não vê. Lógico, nós não vemos. A recompensa desta fé é ver o que não acredita. É ver no que você acredita. Ou seja, a partir do momento que eu acredito sem ver, a minha recompensa é ver aquilo que eu acredito. Deus vai se revelar para nós, que maravilha que seja. Ele vai se revelar, seja nela lá qual for. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vem falar o seguinte. Estou até aqui com a palavra de Deus. Que a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. O livro dos Hebreus vem falar, a fé é um fundamento. O que é um fundamento, amados? É a base. Nós sabemos que para construir uma casa nós precisamos fazer uma base. E dessa base começa a levantar as paredes. Senão a casa vai desabar se não tiver base. A mesma coisa é a nossa fé. A nossa fé é fundamentada. Ou seja, existe uma base para nós. E essa base é acreditar naquilo que a gente não consegue enxergar. Não consegue ver. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Já no versículo 6 desse mesmo capítulo, fala para nós, ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se não existe fé. Tomamos o grande exemplo quando Jesus ressuscitou e que apareceu no meio dos discípulos e Tomé não estava no meio deles. E Tomé disse, se eu não puser o dedo nas suas chagas, se eu não puser o dedo no seu peito, eu não acreditarei nele. Amado, Jesus apareceu no meio dos discípulos, desejando a paz, e todos aqueles discípulos viram, menos Tomé. Uma semana depois, veja só, Jesus esperou uma semana depois, quando todos os discípulos estavam reunidos, Tomé estava no meio dele. O interessante é que nós analisarmos, Jesus não foi atrás de Tomé. Jesus não foi na casa de Tomé para que Tomé acreditasse nele. Pelo contrário, Jesus esperou uma semana inteira, onde os discípulos se reuniram de novo. Tomé estava no meio deles e Jesus pôs no meio deles. É o que acontece no nosso grupo de orações.
Passamos uma semana inteira esperando chegar aquele grande momento de irmos para o grupo, de irmos ao encontro do nosso Deus, de irmos ao encontro de Jesus e lá receber as graças de Deus. E Jesus, quando pôs no meio dele, disse: a paz esteja convosco. E disse a Tomé: Tomé, introduz o teu dedo aqui na minha mão, introduz o teu dedo no meu lado. Não seja incrédulo, mas um homem de fé. Isso tem que ser a nossa fé, amados. A nossa fé em Jesus Cristo. É através da fé que Deus vai realizar o impossível na nossa vida. Preste atenção, nesse versículo 6, no finalzinho, vem falar uma coisa bem interessante para nós. Ora, né, lógico, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe. E preste atenção agora que isso para você que está precisando de algo. Que recompensa os que o procuram. Primeiro que Ele existe e que recompensa os que procuram. Ou seja, todo aquele que procura Jesus, Ele vai nos dar recompensa. Ele vai nos recompensar. A fé de Jó. Gente, homem que teve a maior fé do que Jó não existe. O camarada teve tudo. O camarada perdeu os filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu os empregados. Mas em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele levantou a voz para dizer algo contra Deus. E se nós olharmos no finalzinho de Jó, lá no versículo 42, nós vamos observar que Deus deu a recompensa a Jó. Tudo que Jó tinha perdido, Deus deu em dobro a ele. Pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu desejo de Deus. Pela fé, o Espírito Santo move os corações e um converte para Deus. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 153. É pela fé que o Espírito Santo entra em nós, que move o nosso coração e nos converte para Deus. Veja que maravilha, gente. Abre os olhos da mente e de toda a sua verdade nos converte e crê na verdade. Ou seja, a partir do momento que eu tenho fé, vai abrir os meus olhos da fé, da minha mente, para toda a sua verdade. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 143, é pela fé o homem submete completamente a sua inteligência, a sua vontade a Deus. É pela fé, amados. É pela fé que o homem submete completamente sua inteligência, sua vontade a Deus. O homem dá seu assentimento a Deus revelador. Maravilha! O homem dá seu assentimento a Deus que se revela para nós. Exemplo, um grande exemplo que nós temos, Maria Santíssima Virgem Maria, a nossa mãe, é realizada de maneira mais perfeita a obediência da fé. É através de Maria, gente, através de Nossa Senhora, que é realizada de maneira mais perfeita a obediência da fé. Eis aqui a serva do Senhor. Maria não olhou para frente, Maria não olhou o que poderia acontecer na sua vida. A única interrogação de Maria foi perguntar ao anjo como isso vai acontecer, pois eu não conheço homem algum. E o anjo fala: o Espírito Santo virá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. E a palavra de Maria foi mais acentuante ainda: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amado, isso é o conceito da nossa fé. A nossa fé está baseada naquilo que nós não vemos. Naquilo que nós não vemos. Um exemplo claro, gente. Todos os domingos nós comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos olhos nus, os olhos humanos, é impossível dizer que aquela hóstia é o corpo de Cristo. Mas nós não conseguimos ver nosso espiritual a partir do momento que nós colocamos diante de Jesus Eucarístico. A partir do momento que nós vamos para a fila da comunhão e recebemos o corpo e o sangue de nosso Cristo. Gente, nossa alma vibra. Porque o olho nu, nós não podemos enxergar a grandeza do amor de Deus, a grandeza da perfeição que é a Eucaristia, que é o próprio Jesus no meio de nós. Infelizmente tem muito católico que não respeita esse sacramento. Infelizmente tem muito católico que não dão valor à Eucaristia.
Amados, devemos que buscar Jesus cada vez mais na Eucaristia. Devemos buscar Jesus sempre. Vamos falar um pouco sobre a conversão. Hoje nós estamos vivendo em uma época onde muitos não querem saber de Deus. Onde muitas pessoas não querem saber de Deus. Vivendo uma verdadeira apostasia, uma renúncia de Deus, uma renúncia de igreja. Pessoas que querendo viver uma teologia da prosperidade, só saber se divertir, saber de fazer farra, de bebida, de prostituição, de drogas. Conversão, gente, é uma mudança brusca de direção. Ou seja, eu ando por um caminho e de repente eu decido mudar para outro. É mudar de vida. Eu era uma pessoa e a partir de agora não sou mais aquela pessoa, eu sou uma outra completamente diferente. Conversão, quando uma pessoa passa a ser uma outra pessoa totalmente diferente daquela que era antes. Veja bem, antes da conversão você vivia uma vida de pecado. Você vivia uma vida de longe de Deus, onde tudo para você era normal. Não é verdade? Tudo para nós era normal, nós pecávamos, nós saímos para se divertir, e não queríamos saber de Deus. Mas a partir do momento que Deus entra dentro de mim, que o reino de Deus entra dentro de mim, as coisas do mundo começam a se afastar. A conversão é isso, amados. É deixar o reino de Deus entrar e as coisas do mundo deixar sair. Logo notamos que a fé que leva o nosso coração à conversão. Veja só, uma coisa liga a outra. A fé e a conversão ligam a outra. Lógico que eu deixo a fé e assim a conversão entra no meu coração. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1432, fala que o nosso coração é pesado, endurecido. Lembra do profeta Ezequiel? Que fala que nós temos que ter esse coração de carne, esse coração de pedra, e deixar entrar um coração de carne. Lembra? É isso que o Catecismo vem falar para nós. O nosso coração é pesado e endurecido. Nós temos que tirar esse coração de pedra que já há dentro de nós. Esse coração que não quer amar, esse coração que não quer perdoar, esse coração que não quer se converter. E deixar o coração de Deus entrar dentro de nós. Lembra da passagem da história de Davi? Quando Saul estava vivendo afastado de Deus, que Samuel chega para Deus e começa a dizer: está dando tudo errado. E Deus disse: vai, hoje eu quero um novo rei que tenha um coração semelhante ao meu. Jesus quer o nosso coração igual ao dele. Deus quer o nosso coração igual ao dele. É Deus que conduz o nosso coração a ele. A partir do momento que nós nos convertemos, que mudamos de vida, o nosso coração é voltado para Deus. Nós começamos a viver a graça de Deus. É Deus que nos dá força para começar uma nova vida, para começar de novo. É Deus que nos dá força. Ele vem nos fortalecer. É descobrir a grandeza do amor de Deus que o nosso coração experimente. Ou seja, eu tenho que descobrir a grandeza do amor de Deus e que o nosso coração comece a experimentar essa grandeza. Conversão, amados, é nada mais, nada menos do que mudar de vida. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que procurar viver de maneira daquilo que pede Jesus. Santo Agostinho explica para nós uma fato clara a respeito da conversão. Para Santo Agostinho foi muito difícil a conversão. A sua mãe, Santa Mônica, rezava por ele bastante. Eu não sei quantos anos Santo Agostinho passou afastado para poder se converter, eu não sei. Só sei que depois da sua conversão foi radical. Mudou completamente. E ele vem nos dar 3 meios para a conversão. É uma via purgativa, uma via iluminativa e uma via unitiva. Ou seja, Santo Agostinho, ele vem falar para nós o que é uma via purgativa. Aquela via que vive purgando dentro de nós. Ou seja, é a conversão da criatura. É a conversão dos costumes. Veja só, antes eu vivia uma vida de pecado. Hoje eu não vivo mais. A conversão é o quê? É sair do pecado, é não pecar mais e viver a graça de Deus. Essa é a via purgativa, quer dizer,
eu vivia uma vida totalmente afastada de Deus. Tudo para mim era normal, o pecado era normal. É uma mudança brusca de vida, é uma mudança por completo. Eu tenho que mudar por completo a minha vida. O reino de Deus vai entrando na nossa vida. O reino de Deus vai entrando de uma maneira tão intensa que eu hoje não começo mais a olhar as coisas do mundo. Eu não começo mais a enxergar aquilo que eu vivia antes. O pecado que eu cometia antes eu não cometo mais. E se eu cometo algum pecado, eu procuro logo o sacerdote para me confessar. É essa via que Santo Agostinho fala para nós, essa via purgativa. Quer dizer, eu hoje não peco mais como antes. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu hoje não peco como antes. E a outra conversão é deixar o pecado para viver a graça, como aquilo que eu tinha falado antes. E a outro meio para a conversão que fala Santo Agostinho é a via iluminativa. Amado, essa via iluminativa é um pouco complicada. Por quê? Vejam só. Agora na purgativa eu não peco mais. E se eu peco, eu procuro um sacerdote para me confessar, para voltar de novo para a comunhão com Deus. Não é isso? A via iluminativa é a conversão do caráter. Eu tenho observado muitas pessoas na igreja hoje em dia com um caráter muito difícil. Tem pessoas no nosso meio que se converteu, graças a Deus, mas ainda não se converteu do seu caráter. São pessoas difíceis. Tudo para ela tá difícil. Tudo para ela dando errado. Ele não concorda com nada. Se os ministros da Eucaristia não estão fazendo bom trabalho, vai lá e reclama com o padre. Até os coitados dos coroinhas no altar, se coçar a orelha, é motivo de reclamação. Quer dizer, eu tenho que mudar o meu caráter. Se eu não mudar o meu caráter, se eu não mudar a minha personalidade, gente, vai ser difícil a conversão continuar na minha vida. Eu tenho que mudar o meu caráter. Se antes eu era uma pessoa que gritava, que eu falava palavrões, se eu era ignorante, a partir do momento que eu me converto, que começo a transformar a minha vida, eu tenho que mudar esse caráter. Eu tenho que deixar de ser outra pessoa. Eu não posso mais continuar com aquelas palavreadas que eu tinha, os palavrões. Eu não posso continuar com a ignorância que eu tinha antes. Eu tenho que mudar. Aí fica feita aquela história daquela mulher que passou não sei quantos anos à frente da igreja, foi coordenadora do grupo de oração, foi coordenadora do grupo de intercessão, do grupo de cura e libertação, mas na casa dela ninguém caminhava, só ela. Só ela que caminhava. Fazia 20 e poucos anos que estava dentro da igreja, mas o seu filho não queria saber da igreja, o seu esposo não queria saber da igreja. Aí uma vez ela convidou uma pessoa para ir na casa dela para orar para o seu filho e para o seu marido, para que ele se converta. Quando essa pessoa chegou na casa dele, se apresentou: esse é meu esposo, esse é meu filho. Aí o rapaz fez: posso conversar primeiro com o seu filho? Pode. Entrou no quarto, deu o rapaz lá, começou a conversar. O filho dela fez: fecha a porta. O que é que está acontecendo, rapaz? Que tua mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de caminhada, foi coordenador de grupo e tal, e hoje você não quer saber de igreja, não quer nem para missa? Rapaz, você não está entendendo quem é minha mãe. Você não conhece quem é minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito difícil. Aqui só ela que tem a palavra. A gente fala alguma coisa, ela fecha a cara, ela fica embirrada com a gente, passa 3, 4 dias sem falar, muitas vezes vai dormir sem falar com meu pai. Aí o rapaz percebe que o problema está nela e não na criança. Até o menino fala: ué, se é para eu passar 20 anos dentro da igreja, mas continuar do mesmo jeito, é melhor não ir. Concordo. Gente, nós temos que mudar os nossos costumes, nosso caráter. Nós temos que mudar o nosso costume. Se a gente não mudar o nosso costume, vai ser difícil o reino de Deus entrar em nós. Vai ser muito difícil o reino de Deus penetrar dentro de nós. Nós temos que deixar Deus entrar. Nós temos que deixar o reino de Deus penetrar no mais íntimo do nosso coração. E o outro caminho para a conversão, que diz Santo Agostinho, é a via unitiva. Ou seja, eu tenho que me unir a Deus. Ou seja, eu fui purgado, não é isso? Eu fui iluminado por Deus e agora eu me uno a Deus. Ou seja, é quando uma pessoa atinge um alto grau de santidade. É quando a pessoa já está tendo um contato íntimo com Deus. Está buscando a Deus na oração, está buscando a Deus na palavra, está buscando a Deus na Eucaristia, está fazendo aquilo que Deus quer. É quando uma pessoa coloca o próprio ensinamento de Jesus Cristo em prática. Nós temos que nos unir a Deus. Nós temos que nos unir.
Conversão é isso, amados. É mudar radicalmente de vida. Um grande exemplo de mudança de vida é a história de São Paulo. Que antes de ser São Paulo era Saulo. Chefe dos oficiais. Era um homem inteligentíssimo. O camarada sabia de tudo. Deus deu a graça a ele de ser um homem inteligente, mas o reino de Deus não entrava na sua cabeça. Por isso que ele saía por aí e matava os cristãos. Mas a partir do momento que ele se converte, a partir do momento que Deus aparece para ele, que ele deixa o reino de entrar, se tornou o maior pregador da história da humanidade. Um homem que fez belíssimas cartas. Até na prisão o homem escreveu. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele não renegou a sua fé e não mais afastou de Deus. Que possamos nós, agora pela graça do Espírito Santo, que possamos impedir a Deus, a graça do Espírito Santo, de nos converter verdadeiramente, radicalmente. Seja ela de todas as maneiras, nos nossos costumes, que o homem velho dê lugar para um homem novo. Que o homem velho que há dentro de nós possa surgir um homem novo, pela graça do Espírito Santo, para que possamos nos unir a Deus em santidade. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que eu e você seja salvo. E para sermos santos, é preciso conversão. É preciso acreditar que Deus tudo pode fazer na nossa vida.